Você vai escutar agora o estudo do Apocalipse com o pastor Heber Ramos. Abra o seu coração para esta palavra. Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Nós já estamos aqui na terceira quarta-feira, ministrando aí o estudo do Apocalipse. E eu quero avisar os irmãos que hoje nós já vamos entrar no capítulo 1 e vamos tentar ministrar os 12 primeiros versículos do livro do Apocalipse. O estudo não foi elaborado por mim. O que eu estou fazendo para preparar para os irmãos é recolher vários comentários. Esses comentários eu estou pegando em bíblias de estudo, em dicionários bíblicos, em comentários bíblicos, em revistas e também na internet. Então, para que não haja um ensino errado para os irmãos, eu estou juntando todos os comentários que eu tenho pegado e depois eu monto a lição para poder ministrar para os irmãos. Então o nosso estudo ele vai ser com muita calma, sem correria, e hoje vamos tentar ministrar os 12 primeiros versículos. Se não der tempo, a gente volta quarta-feira que vem e continua ministrando. Agora eu quero uma coisa dos irmãos: não saia daqui com dúvida. Se os irmãos não estiverem compreendendo, levanta a mão, pergunta. Mas eu queria assim, que pudesse perguntar dentro do assunto que nós estamos falando. Porque às vezes o irmão perguntando alguma coisa que não é no assunto que nós estamos ministrando, pode ficar tranquilo que nós vamos ministrar ao longo dos estudos. O interessante é não faltar os estudos, é tentar vir toda quarta para que a gente possa ministrar o estudo que não tem nada de assombroso. Hoje eu estava no meu trabalho estudando e uma irmã disse assim: "Está estudando aí, pastor?" Eu falei: "Estou, querida." "O senhor vai ministrar sobre o que na igreja?" Eu falei: "O livro do Apocalipse." Aí ela: "Misericórdia, logo esse." Então não tem nada de assombroso o livro do Apocalipse. E nessa minha introdução eu quero falar o seguinte: a Bíblia ela é maravilhosa. Todo texto que você tem aí na sua Bíblia, ele tem um significado. Cada palavra, cada frase, cada texto, ele tem um significado. O interessante é que a Bíblia se completa. Nós ministramos quarta passada os sistemas de interpretação da Bíblia. E nós vimos que o último sistema, que é o sistema eclético, ele vai estudar a Bíblia num todo, pegando o texto e analisando todo o contexto. Mas muitos desses homens de Deus viraram noites e mais noites estudando, madrugada adentro estudando, orando, buscando a Deus. Alguns comentaristas não falam nada com nada, outros não dá para aproveitar também nada, mas tem homens de Deus que estudaram e nós entendemos que não seja heresia, porque estamos analisando todos os textos e nós vamos então ministrar no nome de Jesus. Eu convido você para ficar em pé e abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e vamos ler do versículo do 1 ao 12. Muito bem. Apocalipse capítulo 1, versículo do 1 ao 12. O nosso estudo vai até 9h30, vou tentar terminar um pouquinho antes. E Deus vai estar abençoando em nome de Jesus. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está
próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Vamos parar por aqui no versículo 12. Senhor nosso Deus, vem abrir nosso entendimento, vem abrir nossa mente, e que possamos, ó Pai, aprender a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Te louvamos e te adoramos. Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quando você for lembrar de Apocalipse, lembre sempre que é uma revelação. Veio na mente Apocalipse, lembra de cara que é uma revelação. Que é o Apocalipse, e que aparece 18 vezes no Novo Testamento, 13 deles nas epístolas de Paulo. E Deus revelou suas mensagens ao seu povo. Só que no caso aqui, do livro do Apocalipse, ele apresenta um descobrindo, revelando, mostrando todas as coisas. Em toda a Bíblia, você vai encontrar Deus revelando o propósito dele para o seu povo. Deus revelando a salvação, Deus mostrando o propósito dele para salvar o povo. O grande propósito na Bíblia, o tema central da Bíblia, é Deus revelando o propósito do seu plano de salvação para o homem. É Deus falando o que temos que fazer e o que não temos que fazer. Então, resumindo, o livro do Apocalipse ele pode ser resumido assim: a revelação de Deus a Jesus Cristo. Deus deu a revelação a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo revela, ele revela algo que é próprio dele. Ele revela exatamente todo o propósito e o plano dele próprio. Olha só, quando Jesus Cristo dá a revelação que ele recebeu, naquele momento se torna a própria revelação dele. Cristo é o revelador. E ao revelar, ele está falando dele próprio, do sujeito, do individual. Está falando dele e revelando no sentido prático, direto e positivo. Agora, uma coisa interessante, que quando nós abrimos o livro do Apocalipse, logo de cara, nós vemos assim, revelação de Deus a Jesus Cristo. Deus deu autorização para Jesus revelar o propósito, o final de todos os tempos. Eu falei na quarta passada de que naqueles sistemas de interpretação, no final dizia que o Senhor Jesus não sabia de nada. E Deus então revelou a Jesus.
Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus sabe de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus simplesmente deu a revelação, para que Ele agora tivesse a autorização de revelar, mostrar para o anjo, para revelar a João. Olha só, acompanhe na sua Bíblia, não tire os olhos da Bíblia, que nós vamos sempre estar olhando. Versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Uma coisa interessante, nós podemos observar nesse versículo, olha todos aqui para mim, que Jesus é subordinado a Deus, e que dando implicitamente para Jesus a revelação, ele designa a tarefa a Jesus. E Jesus então revela ao anjo, e o anjo então revela a João. Quando Deus deu a revelação para Jesus, ele fala assim, para mostrar. A revelação foi para mostrar. E nesse sentido, nessa palavra português, pictórica, é relativa à pintura. Então o próprio livro é um testemunho, porque a exibição vai mostrar o quê? Repete comigo: sinais, símbolos, nomes, números, cores e criaturas. Todo texto, todo livro do Apocalipse vai ser nesse sentido, nessa forma de pinturas, de números, de nomes, de símbolos, de criaturas e de cores. E o verbo mostrar é o quê? É uma sugestão ao leitor como o livro deveria ser lido e deve ser entendido. Quando você lê o livro do Apocalipse, tenta visualizar o que João está vendo. Tenta visualizar o que João está dizendo aqui na revelação que ele recebeu do anjo. Você vai ver vários sinais, vários símbolos, e nós vamos entrar em cada um deles no nome de Jesus. Então, olha só, o próprio livro é um testemunho eloquente, pictórica, relativa à pintura, e o próprio livro é um testemunho eloquente, porque a exibição é determinada por sinais, símbolos, nomes, números, cores e criaturas. Fala também de servo. No versículo 1 ainda, o qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quem não é servo não vai entender o livro do Apocalipse. Quem não é servo, e servo aqui não é no sentido de escravo, é no sentido de quem é obediente ao Senhor. Quem é obediente, quem é servo, quem obedece à palavra do Senhor vai ter facilidade de entender o livro do Apocalipse, que eu repito, não tem nada de assombroso, porque quem vai revelar, quem revelou, foi o próprio Deus. A quem? A Jesus. E o Jesus mandou o anjo revelar a João. Então o servo aqui não denota os escravos, mas as pessoas de Deus. Eu falei, quem quiser trazer papel, caneta, lápis, tem os textos aqui. Apocalipse 2:20, Apocalipse 7:3, Apocalipse 19:2, Apocalipse 22:3, Apocalipse 22:6. Tudo fala de servo, os obedientes que iriam receber o livro. Uma outra coisa, olha para o versículo 2, já no versículo 2. No versículo 2 fala, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Palavra de Deus aqui não significa a pessoa de Jesus Cristo, como está lá em Apocalipse 19:13 e João 1:1. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 19:13. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 19:13. O que está escrito aí? Apocalipse 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Esta palavra de Deus aqui está se referindo a Jesus Cristo, porque o verbo se fez carne. Abra João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João,
capítulo 1, versículo 1. João, Novo Testamento, o quarto evangelho, João capítulo 1, versículo 1. O que diz aí na sua Bíblia? Vamos lá? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo é quem, igreja? Jesus Cristo. No princípio era quem? O verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Está falando aqui da pessoa de Jesus Cristo. A palavra se tornou carne entre nós. Palavra viva. O verbo se fez carne. Só que nesse versículo 2 do capítulo 1 de Apocalipse, essa palavra de Deus se refere à revelação de Deus. Não está falando a pessoa de Jesus Cristo, mas a revelação de Deus. Deus entregou a Jesus a revelação de Deus. O Apocalipse não se origina com João, mas com Deus, que revela a palavra dele aos leitores por João. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse 1, versículo 9. Olha só o que diz Apocalipse 1, versículo 9. Vamos caminhando na Bíblia. E os irmãos vão aprender no nome de Jesus. Leia bem alto aí, em nome de Jesus. Por causa da palavra de Deus. Aqui está falando da revelação de Deus e do testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus Cristo é a conclusão desta cláusula, que aparece repetidamente ao longo do livro. Eu não vou ler todos os versículos. Apocalipse 9, Apocalipse 6, 9, Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 1, 9, Apocalipse 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse 20, versículo 4. Olha para o versículo 4 da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Quem achou, diga amém. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Olha todos aqui para mim. Nessa palavra aqui, João, às 7 igrejas, no versículo 4, aqui tem 3 pontos importantes que nós vamos analisar. Primeiro, a saudação. Ele fala graça e paz. Dentro dessa saudação, ele está se referindo a 2 grupos diferentes. Graça e paz. Nesta saudação, graça e paz, ele está se referindo, o anjo, quando revela a João, ele está se referindo a 2 grupos diferentes. Primeiro grupo que ele está se referindo é exatamente aos gentios, ou povo chamado grego. Agora, uma coisa que eu quero afirmar aqui, ele fala a 7 igrejas. Por que 7 igrejas, se havia várias outras naquele tempo? Porque essas 7 igrejas, ela fala de toda a história da igreja. Do início, todos os séculos, desde o início até o final, ela fala de toda a história da igreja. E essas 7 igrejas, repete comigo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, ela fala de toda a história da igreja. Uma coisa importante aqui. Quando João fala que a igreja que estava na Ásia não é o continente asiático atualmente. E não tampouco a Ásia Menor. Mas essa Ásia aqui, ela ficava numa província romana, na grande cidade chamada Éfeso, que hoje, atualmente, é a Turquia. Então, quando o anjo falou para João, pegando lá de Éfeso até Laodiceia, fala de toda a história da igreja. E na saudação, graça e paz, ele está se referindo a 2 grupos diferentes. Primeiro, ele está se referindo ao povo gentil. Olha só, ao povo gentil pelo seguinte fato:
ele diz graça para os crentes gentios, incluindo também os gregos. Porque, de acordo com a linguagem do Novo Testamento, todo povo que não é judeu era gentil. Não é judeu, é gentil. Na linguagem do Novo Testamento. Se contrapõe com o judeu, ou seja, tudo que não era judeu na época de Jesus e nos tempos apostólicos era considerado gentil. Gentil é um nome que designava todas as nações afora judaica. Você é judeu? Não, então tu é gentil. Não está no grupo dos judeus, era considerado disperso, fora, e havia uma grande rivalidade. Aí Cristo colocou o seguinte: não há distinção entre judeus e não há distinção entre gregos. Tem uns textos, Isaías 49:6, Romanos 2, versículo 14 e Romanos 3:29. Abra Romanos 3:29, por favor, no nome de Jesus. Romanos 3:29. Leia aí bem alto no nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 29. Então, também dos gentios, não somente dos judeus. Então o anjo, sabendo que o povo estava dividido nesses dois grupos, que representava toda a população mundial da terra, judeus e gregos, então ele dá essa saudação, porque com certeza iria saudar os gregos, os crentes gentios. Agora, quando ele fala paz, está se referindo aos judeus. O povo israelita não tem lá bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai, olá. No meio dos israelitas só tem uma saudação, shalom. Shalom, que significa o que, igreja? Paz. Então, quando ele fala graça aos gentios, paz aos judeus, porque estava saudando também aos judeus, que é shalom. Os israelitas não acreditam que Jesus é o Messias. Eles respeitam Jesus, têm Jesus como um grande profeta, vê que Jesus foi um grande homem que realizou milagres, sinais, prodígios, mas que não é o Messias, e eles aguardam a vinda do Messias. Então, quando se fala shalom, não está necessariamente falando paz em Cristo, paz de Cristo. Está apenas saudando shalom, como é o costume, mas eles ainda aguardam a vinda do Messias. Então, shalom em hebraico é paz, sem nenhuma outra conotação que não seja esta. Então, entenda uma coisa: as 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia não é o continente asiático atual. A Ásia aqui se referia à grande província romana da grande cidade de Éfeso. E as 7 igrejas porque conta toda a história de todos os tempos, de todas as igrejas. E é interessante observar que um grande estudioso chamado o Dr. Russell, ele fala que essas igrejas ele fazia como um círculo, pegando de Éfeso até Laodiceia. E ele explica mais ou menos assim, no mapa geográfico, ele explica mais ou menos assim. Começava em Éfeso, na direção norte, para Esmirna. Isso aí dava 64 quilômetros. Daí para Pérgamo, 80 quilômetros ao norte de Esmirna. Então, atravessando 64 quilômetros para sueste, até Tiatira, descendo então 80 quilômetros para Sardo, que é Sardes, daí para Filadélfia, a 48 quilômetros a sueste de Sardo. Então, Laodiceia, a 60 quilômetros a sueste de Filadélfia. Resumindo, fazia um círculo, pegando de Éfeso até Laodiceia. Representava todas as igrejas de todo o tempo. Quem está entendendo, diga amém. Então, essa saudação paz e graça é para 2 grupos distintos. Continuando, o autor sagrado continua, logo aí no versículo 2, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Está falando de quê, igreja? Da eternidade de Deus. Quem sabe qual foi o dia do nascimento de Deus? Levante a mão para que eu possa ver. Não tem. Deus não tem nascimento. Ele apareceu, sempre existiu, não teve começo e não terá fim. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16.
Então ele nunca nasceu, nunca vai morrer, porque ele é o que, igreja? Eterno. Ele falou para Moisés o que? Lá em Êxodo capítulo 3:14, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, Deus, acima de todas as coisas. Então quando o anjo fala, o autor fala, da parte daquele que é, que era e que há de vir, está falando da eternidade de Deus. Repete comigo, o tempo não pode desgastar a eternidade de Deus. E João continua na sua narrativa, ele fala, e dá 7 espíritos, e dá dos 7 espíritos. Acompanhe na Bíblia aí, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que há e que há de vir. Olha só o finalzinho, e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos aqui, ela é repetida em Apocalipse 3:1 e Apocalipse 4:5. Ela está associada aos 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Onde é que está o texto? Zacarias 4:10. Anota, por favor. Zacarias 4. Aliás, vamos abrir Zacarias 4:10. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias 4:10. Se não estiver entendendo, irmão, levante a mão, eu faço aqui uma repetição e nós vamos então analisando. Zacarias 4:10. Todo mundo abra Zacarias 4:10. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo da mão de Zorobabel, são 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Existe alguma condição de alguém esconder alguma coisa de Deus? O que a Bíblia diz, irmãos? Os olhos do Senhor estão toda a terra. Não tem como ninguém esconder nada do Senhor. Pode esconder do pastor, pode esconder do pai, pode esconder da mãe, pode esconder da igreja, pode esconder da sociedade, pode esconder do vizinho, mas de Deus ninguém consegue esconder nada. Agora o seguinte aqui, irmãos, essa expressão septiforme significa 7 operações do Espírito. Quais são elas? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de inteligência, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor do Senhor. Estamos falando de quem, igreja? Do Espírito Santo. 7 formas, 7 multiformas de ação. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de inteligência, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o de conhecimento e o de temor do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados toda a terra. São esses 7 que eu acabei de falar nessa noite. Podemos observar no presente texto a multiforme operação do Espírito Santo, pois os 7 Espíritos de Deus são as diferentes operações do Espírito Santo nessa perfeição que necessariamente lhes pertence. Pertence ao Espírito Santo. O Novo Testamento fala em outras passagens da pluralidade de funções do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, você vai encontrar textos que fala da pluralidade das funções do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:11 e Hebreus 2:4. Esses textos, 1 Coríntios 12:11 e Hebreus 2:4, fala da pluralidade das funções
do Espírito Santo. Em resumo, esta saudação evidencia a manifestação de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Olha para o versículo 4, Apocalipse 1, versículo 4. No nome de Jesus. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte que é, que era e que há de vir. Está falando de quem, igreja? Está falando de Deus. Versículo 4. O Espírito Santo saúda também. Versículo 4. Já o versículo 5, ele já fala de Jesus. Então o versículo 4 está falando de Deus. De Jesus, já está falando no versículo 5. Olha no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é o quê? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Fiel testemunha. Por que fiel testemunha? Porque João, o grande servo de Deus, apresenta Jesus como a fiel testemunha. Porque esse título foi por direito entregue a Jesus. Esse título foi por direito entregue a ele. Então significa o que a fiel testemunha? João 14,6 fala assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu sou o caminho, eu sou a verdade. Está testemunhando de uma coisa que ele viu. Então, irmãos, interessante observar o seguinte. Nessa frase, descreve o relacionamento de Cristo com Deus enquanto Jesus esteve na terra. Jesus esteve na terra, sim ou não? Ele mostrou um relacionamento com Deus real, sincero. Um elo muito forte ligado com o Pai. Ele chega a dizer o seguinte: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então eu penso como Pai, eu ando como Pai, eu me comporto como Pai, porque eu e o Pai somos um. Então significa dizer o seguinte: como fiel profeta, ele jamais falhou em declarar todo o conselho de Deus. Ao estar na terra, Jesus declarou todo o conselho de Deus porque ele estava diretamente ligado ao Pai. A palavra testemunho significa alguém que vê, sabe e então fala. Então ele vê, ele sabe o que está falando, ele sabe o que está vivendo, por isso ele fala. Então ele é a fiel testemunha. E é uma palavra característica de João. Sabe quantas vezes ele usou esta palavra? Em seus escritos, 70 vezes. 70 vezes João, que escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta a João, e o livro do Apocalipse, nesses escritos de João, ele fala aqui 70 vezes. E uma coisa que eu quero abrir um parênteses aqui. Existem 2 cartas que João escreveu que foram perdidas. Foram perdidas. Mas ele escreveu. Mas colocado na palavra de Deus, canonizada, esses livros, e colocado na palavra, temos 5. Que na verdade não são nem 5. São 2 livros. Evangelho de João e o Apocalipse, e 3 cartas. 1ª, 2ª e 3ª João. Cristo é o fiel em tudo aquilo que ele deve ser. Quiser anotar, ele é genuíno e verás em seu caráter. Jesus é genuíno e verás em seu caráter, é uma testemunha viva. Ele é fiel e digno de confiança na concretização da sua missão. Ele é fiel e digno de confiança na concretização da sua missão. Esse adjetivo pode significar para nós confiança na pessoa de Jesus Cristo, em sua missão, e que Deus depositou em seu Filho toda a sua confiança. Ele transmitiu fielmente a sua mensagem, falando a verdade. Ainda no versículo 5, você tem a seguinte expressão: primogênito dos mortos. Aqui está direcionado à ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 44 ao 46.
Abra a Bíblia aí em Lucas, capítulo 24, 44 a 46. Quem achou, diga amém. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O primogênito dos mortos. Tem dois elementos aqui nesse versículo. Primeiro, ela revela o cumprimento à risca das palavras dos profetas e do próprio Jesus, que predisseram com antecedência de séculos, no primeiro caso, e de alguns meses no segundo, o episódio, e até com minúcias em vários de seus elementos importantes. Então, qual o cumprimento? Que Cristo iria o quê? Ressuscitar ao terceiro dia. Se cumpriu essa profecia? Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Quando Maria Madalena foi ungir e embalsamar o corpo de Jesus, Jesus estava morto no túmulo? Não. Então se cumpriu, ele ressuscitou. Anote por favor aí, Salmo 16:10 e Atos 13:34, que fala sobre essa primeira verdade. A veracidade das Escrituras foi justificada, pois dependia do fato dessa ressurreição. Então dependia desse fato. Em Lucas 24, 44 a 46, mostrou que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Segundo elemento fundamental desse versículo, primogênito dos mortos. Ela dá a certeza e assegura o testemunho apostólico, a certeza do juízo final, o fundamento da esperança do justo, agora no presente, no futuro e por toda a eternidade. Foi e é o fortalecimento da pregação evangélica, em qualquer época, tempo ou lugar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15:14. Se não fosse pela ressurreição de Cristo, seria em vão a nossa pregação, seria em vão a nossa vinda à igreja, seria em vão o nosso testemunho, se Cristo não tivesse ressuscitado. 1 Coríntios 15:14. Eu pergunto, é vã a nossa pregação? Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Versículo 6 de Apocalipse 1. O que diz aí versículo 6? Nós já estamos no versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Reis e sacerdote. Olha todos para mim em nome de Jesus. O grande objetivo de Deus na face da terra seria colocar cada filho de Israel um sacerdote. Era o propósito de Deus. Deus tinha um propósito especial para com Israel. O grande propósito de Deus era que, através de Israel, todas as outras nações do mundo inteiro pudessem olhar para Israel e servir a Deus. Só que Israel, quando tinha os patriarcas, porque Israel começou a distanciar dos caminhos do Senhor, a servir aos Baals, a servir a Astarote, e começou a servir outros deuses, Deus levantava um patriarca e conseguia trazer Israel de volta. O patriarca morria e aí o povo caía no pecado. Deus levantava outro patriarca, o patriarca voltava para Deus. O patriarca morria, o povo caía no pecado. Aí veio o período dos juízes, a mesma história. O juiz se ficava 40 anos na frente de Israel, Israel ia bem. Quando o juiz morria, o povo caía em reincidência. E era um ciclo vicioso. O juiz estava na frente, o povo estava com Deus. O juiz morria, o povo caía no pecado. Pelo menos 13 juízes Deus teve que levantar para poder guiar o povo de Israel. Até que não teve mais jeito. E no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, Deus fica simplesmente 400 anos sem falar com o povo de Israel. Algumas Bíblias antigas
entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, existem 4 páginas em branco, simbolizando cada página em branco 100 anos. Ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. Então o grande propósito de Deus era fazer cada filho de Israel um sacerdote. Só que isso não foi possível devido a quê, igreja? A desobediência, a carnalidade. E aí o que aconteceu? Esse direito sacerdotal foi conferido a Arão e seus filhos e descendentes. Abra sua Bíblia em Hebreus 5:4. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Então, Deus deu esse direito a Arão. Agora, o que aconteceu, igreja? Eu já estou encerrando, falta 5 minutos. Esse direito foi conferido à tribo de Levi. Quem era Levi? Alguém lembra quem foi Levi? Levi, ele foi o terceiro filho de quem? Levi era o terceiro filho da união de quem? Jacó e mais quem? Vamos lá, igreja. Lia. Irmão de Rúben, Simeão e Judá. Quanto à sua vida, sabe-se apenas que nasceu na Mesopotâmia e que participou da conspiração de seus irmãos contra José. E esteve presente em sua reconciliação. Levi veio a viver junto com seus irmãos na margem leste de Delta, do rio Nilo. Seu pai, antes de morrer, abençoou Levi, juntamente com Simeão, prometendo que sua casa seria espalhada pela terra prometida, condenando seu furor e sua ira. Levi teve 3 filhos, dos quais nasceram as famílias da tribo de Levi: Gerson, Coate e Merari, ou Merari. Da linhagem de Coate nasceram quem? Moisés e Arão. Moisés era irmão de quem? Arão. Então Deus deu esse direito à tribo de Levi. Quem é a tribo de Levi? Os descendentes de Levi. E através dessa tribo, o Senhor simplesmente fez o quê? Pelo fato deles ter permanecido fiel, porque lá em Êxodo 32, do 1 ao 29, levanta-se um bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro. E Moisés simplesmente fala com o povo, e o povo indignado, porque Moisés estava demorando em uma situação, e eles fazem um bezerro de ouro, ergue, começa a adorar, e a tribo de Levi se recusa. E pelo fato da tribo de Levi ficar obediente, Deus simplesmente deu esse direito do sacerdócio à tribo de Levi. O que isso significa? Significa o seguinte: cumpre-se o ideal de Deus quanto a esta promessa. Não adianta obras e méritos humanos, e sim a livre graça divina que torna cada remido um sacerdote. Então, cada remido, o povo de Deus, remido, lavado e remido, que vai subir para a glória, que vai morar com o Senhor, ao soar da trombeta, no arrebatamento da igreja, ele se torna um sacerdote. E aí, nós vamos entrar aqui no sacerdócio, que não tem como entrar agora, já são 9h30, vamos deixar para a próxima quarta-feira. Alguma pergunta? Quem entendeu, diga amém. Os irmãos estão vendo quanta coisa tem nos versículos do livro do Apocalipse. Vamos ficar em pé e vamos orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse estudo aqui na tua presença. Derrame sobre nós o teu poder, a tua unção, a tua graça, a tua glória. Que toda honra e que toda glória seja dada a ti. Abençoa, meu Deus, pelo teu poder e pela tua graça. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus.